todos, pessoal aí do oitavo ano. Vamos começar com uma revisão do sétimo, né? Então, a nossa primeira aula de história realmente. A gente vai fazer uma revisão lá do sétimo ano. Então, fica complicado, entre aspas, a gente resumir o sétimo ano inteiro em 3 semanas, né? Mas vamos fazer o possível. Então vamos lá, vamos começar a ver sobre Idade Média. Então vamos começar já do feudalismo. Esse era o principal sistema econômico, político e social ali dessa era medieval, ou seja, da Idade Média. Na verdade, o grande lance do feudalismo era a posse de terras. Então, o cara que tinha a terra, ele tinha o poder, ele comandava. Ah, Era uma espécie ali de um reino, né? Então, com o tempo, a gente vai se acostumar a falar ali na Idade Média dos reis, os castelos e tal, mas vamos aos poucos. Então, tem aí o exemplo de um feudo, e aí o grande lance, então, era o dono da terra, ou seja, o dono do feudo, o senhor feudal. Esse cara era muito importante para a população que vivia, vamos dizer assim, dos seus, né, da sua influência. Bom, a nobreza vivia dos impostos. A economia era baseada na agricultura, lógico, né? A posse de terra, então a agricultura. Os católicos, né, os religiosos, também tinham muito poder, eram também aliados, né, do senhor feudal, e inclusive eles, né, na teoria eles davam uma proteção espiritual ali ao feudo, às terras, né, os religiosos não tinham ali o imposto, então né, eles arrecadavam o dízimo, e os servos, os camponeses e os artesãos, esses eram os que praticavam os serviços, os comércios, e esses pagavam altas taxas, altos impostos para manter a nobreza, para manter ali o senhor feudal, para manter os religiosos vivendo ali mais né, tranquilamente, vamos dizer assim. Então tem aí o exemplo dessa pirâmide social, ali em cima a realeza, né, a nobreza, depois os artesãos, tem ali embaixo os escravos, né, os servos, e tinha que funcionava, que era nessa época aí no feudalismo, que era o sistema de vassalagem. Como que funcionava? Bom, tem o suzerano, então é aquele que dá um benefício, e tem o vassalo, é aquele que recebe benefício, lógico. O que recebe benefício fica devendo, vamos dizer assim, um favor ao que concedeu esse benefício a ele. Então, né, o vassalo está sempre nas mãos do suzerano. Lógico, quem era o primeiro suzerano? Era o rei, né? Aquele que dava, entre aspas, todos os benefícios e, entre aspas, todo mundo estava na mão dele. Então, esse sistema aí de vassalagem era bastante comum, e o feudalismo ali, só lá no século XII ele vai ser substituído ali na Europa, mas vamos falar uma outra situação dessa época medieval, dessa Idade Média, que é muito importante para nós compreendermos a formação ali da Europa e, obviamente, a formação de Portugal, que depois vai influenciar muito o Brasil e nós brasileiros. Então, o Império Muçulmano. Muita gente confunde, às vezes, né, o árabe com o muçulmano, então, acho que o árabe e o muçulmano é a mesma coisa, mas na verdade o árabe é um povo, né? E o muçulmano, vamos dizer assim, tipo a religião. Então, o cara pode ser brasileiro, ele pode ser argentino, ele pode ser japonês e ser muçulmano, tá? Bom, então o Islã, o Império Islâmico, o Império Muçulmano, esse daqui é muito importante, principalmente em Portugal e na Espanha. Era uma outra civilização que também queria conquistar ali, né, o espaço que tinha sobrado ali do Império Romano. Como eu já disse, está ali na origem, né, da Península Arábica, então se origina ali dos árabes, talvez por isso que tenha muita confusão. Tem aí a Península Arábica, a cidade de Meca, onde fica a cidade mais importante para os islâmicos. Era a cidade sagrada, né? Tinha ali a Pedra Negra, que inclusive é um meteorito que ficava ali no templo, ali vamos dizer assim, nessa igreja. E a Cabo, o Cubo, era o lugar onde guardava-se essa pedra. E no início tinha o culto de vários deuses. Com o tempo, isso vai mudar, tá? Então a gente já fala já de Maomé.
Mas o Deus supremo desses deuses para os primeiros árabes aí era Alá, né, o grande Deus, que é o mesmo Deus que Javé. Então aquele mesmo Deus da Bíblia, que muitos no Brasil, seja judeu ou cristão, ou espírita e assim por diante, que eles conhecem, o Deus da Bíblia, é o mesmo Deus desses primeiros árabes aqui. Era o Deus Alá ou Deus Javé, cada um escreve do seu jeito. Então, antes de Maomé, né, cidade politeísta, acaba até os jeans, né, os gênios, ou seja, tem Aladdin, né, que muita gente conhece porque virou um personagem da Disney e tal, que esses jeans, esses gênios, eles estavam eram espíritos que estavam nas pedras, nas árvores. Por isso que tem muita gente que fala que gênio seria tipo um espírito que está dentro ali daquela lâmpada, né, que você esfrega 3 vezes, faz um pedido e tal. Mas esse cara, Maomé, é o mais importante para os islâmicos, para os muçulmanos. Ele nasce na Meca, né, atual Arábia Saudita. Ele é o grande profeta, assim como Jesus é o grande profeta para o cristão, Maomé é o grande profeta para os islâmicos, para os muçulmanos. Ele vai ter muitos problemas, ele é comerciante, tem aí a representação de Maomé, da Kaaba ali. Mas de qualquer forma, Maomé recebe uma revelação que deu da origem ao Alcorão, né, a recitação. Então, Alá, né, Deus teria falado diretamente com ele e falado o quê? Para eles esquecerem aquele negócio de vários deuses e cultuar, adorar somente a um Deus, somente a Alá. Somente a mesma história da Bíblia e tal, né? Somente um Deus único. Tá aí o Alcorão, tipo assim, a Bíblia, né, o livro sagrado dos muçulmanos. E Maomé teve problemas, acabou fugindo, inclusive essa fuga é importantíssima para os islâmicos. Ele funda numa outra cidade uma nova religião ali, o Islã, ou seja, subordinar-se a Deus. E os membros do Islã eram chamados muçulmanos, aqueles que se renderam a Deus. Tem os guerreiros muçulmanos, eles conquistam, né? Eles voltam, conquistam a cidade de Meca, a cidade mais importante. Maomé se torna o grande líder ali. Tem algumas tradições, inclusive, como os sunitas, os xiitas e tal. Isso aí a gente poderia até explicar mais, né, precisamente. Será depende dos sucessores de Maomé. Mas o Império Muçulmano domina uma parte da Ásia, o norte da África, o Oriente Médio e ali a Andaluzia, ou seja, ali o sul da Europa, ali a Península Ibérica, aqui Portugal e Espanha. E depois Bagdá vai ser muito importante, que hoje, né, atual Iraque, foi transformada na capital do Império Muçulmano, inclusive. Depois os turcos vão dominar esse lugar e os muçulmanos vão, depois com o tempo, ser derrotados ali na Península Ibérica. Ou seja, a gente vai falar disso quando falarmos de cruzadas. Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então, se a gente for tentar analisar, tem aí tipo a Europa, ali no cantinho, ali embaixo à esquerda, tem ali em verde Portugal, sei lá, em bege, uma coisa assim, um marronzinho ali, tem a Espanha. Então esses dois países foram dominados séculos, quase 1000 anos, pelos muçulmanos. Obviamente vai ter muita transformação ali no Portugal e Espanha, muita influência desses muçulmanos, ou seja, quem começou, os muçulmanos que começaram essa invasão começaram ali por Ceuta, na África. Então tem ali embaixo Ceuta, na África, eles atravessam aquela pontinha do mar ali, chegam na Europa e vão com o tempo conquistando toda a Península Ibérica até que eles vão conquistar Portugal e Espanha quase por completo. Quem eram esses caras, esses muçulmanos, os mouros? Era um povo africano, principalmente ali do norte da África ali, tinham se tornado muçulmanos, da religião muçulmana, né, os islâmicos, inclusive do latim, né, maures, ou seja, negros. Muita gente até hoje utiliza muito a palavra moreno, né,
para aquele que, vamos dizer assim, é mais negro. E aí tem o mapinha aí da África para a gente tentar entender onde está Marrocos, Argélia ali em cima. Opa, deixa eu só avançar aqui. E no século VIII, esses mouros se convertem ao islamismo por causa do contato com os árabes. Eles vão assumindo cada vez mais a religião islâmica, vão dominar essa parte da Europa, vão levar uma herança cultural muito grande, mas de qualquer forma, quem comandava ali a elite científica na época, os caras, vamos dizer assim, que se a gente falar de NASA, fala de computador, não sei o que, os caras que dominavam a grande tecnologia científica ali da época eram os árabes, seja na matemática, medicina, astronomia. A Europa, principalmente por causa da dominação religiosa, não estava aberta à ciência, né? Não estava aberta a mudanças, ao progresso. Tanto que muita gente chama a Europa dessa época daí de Idade das Trevas. Teve muito problema ali, não, a religiosidade não permitiu o progresso científico, o feudalismo, guerra, doença, ou seja, muita gente chama a Europa aí nessa época de Idade das Trevas. Inclusive estilos musicais na Espanha, flamenco, fado em Portugal, que tem influência, lógico, do violão, né, que é um instrumento baseado ali no instrumento dos árabes, vai influenciar música espanhola, música portuguesa, obviamente a música brasileira, até hoje MPB, samba, um monte de estilo que se toca no Brasil, se utiliza violão, alguma coisa assim. Arquitetura, engenharia vão permitir que Espanha e Portugal dominem os mares com o tempo. Então, esses caras, esses islâmicos aí, os mouros, eles manjavam muito de embarcação, principalmente de barcos, navios e tal. Obviamente, Portugal e Espanha vão utilizar esses barcos, esses navios depois para dominar o mundo todo. Inclusive, né, Portugal vai chegar de barco no Brasil para dominar o Brasil, que o barco mais famoso ali, a embarcação mais famosa é a caravela. Bom, com o tempo, o cristão vai reconquistar a Europa, vai expulsar os mouros, os muçulmanos dali. Nesse segundo período da Idade Média, tem início as cruzadas, ou seja, quando religiosos cristãos também são militares, ou seja, né, são militares religiosos, e obviamente eles vão tentar reconquistar a Europa, expulsar os muçulmanos de Portugal e Espanha. Vai ter uma briga bastante complicada entre os cristãos e os muçulmanos. Qual que era a ideia das cruzadas? Era expulsar os islâmicos da Europa, mas também tinha uma outra ideia, reconquistar Jerusalém, a cidade santa, para muitos povos, ou seja, se hoje fica, né, em Israel, Jerusalém, na época quem comandava ali eram os muçulmanos, que também é uma cidade santa para os muçulmanos. Ou seja, as cruzadas, aí, essa expedição religiosa militar, era uma mistura ali de guerra, de penitência cristã. As almas delas seriam salvas se elas lutassem, iriam para o céu e assim por diante. Os cruzados, né, os combatentes, os guerreiros religiosos usavam uma cruz no peito, por isso, né, o nome cruzada. Muitos comerciantes nessa época, porque guerreiro vindo para cá, para lá, muita gente andando, saindo da Europa, indo para o Oriente Médio, chegando ali uma parte da Ásia e tal, ou seja, o pessoal que morava no meio desse caminho, os comerciantes, de estalagens, de hotel, vamos dizer assim, eles acabaram crescendo, né? Lógico, os negócios ampliaram, muita gente passando por ali. Tem aí as 8 cruzadas, os caminhos e assim por diante. E dentre esses religiosos, militares e ligados aos comerciantes, surgem os templários. Então são monges ali, cavaleiros, são cristãos. A ideia era proteger a cidade de Jerusalém, porque as cruzadas, né, elas tinham dominado ali Jerusalém, e para proteger agora essa cidade que eles dominaram, eles precisavam ali de um exército religioso. Então os templários, que eram cavaleiros franceses, vão ficar aí em Jerusalém, vão cuidar, vamos dizer assim, vão evitar
que tomem de novo, que façam-se guerra, que leve-se Jerusalém. Então eles vão proteger o templo de Salomão, por isso eles são chamados templários. Chegam a reunir milhares de cavaleiros também, a identificação deles, a túnica branca com a cruz, então a cruz e a espada. A guerra religiosa se torna bastante comum nessa época. Esses templários vão ficar cada vez mais ricos, e justamente como eles têm o poder militar, eles somam o dinheiro deles, a riqueza deles com o exército deles, eles se tornam banqueiros extremamente influentes ali na Europa e na Ásia. Os nobres, os reis da Europa começam a ter medo dos templários, que agora tem exército, tem muito dinheiro, então os templários vão acabar sendo expulsos. Mas de qualquer forma tem muita coisa que se fala dos templários e tal. Na verdade não tem conspiração, não tem comprovação científica. Normalmente os caras baseados em umas conspirações meio malucas aí. Então, assim, tem que tomar cuidado porque a história de repente é mais simples, assim, não é tão um livro, tão filme como as pessoas às vezes colocam. Tem algumas imagens aí né, dessa época aí dos religiosos. De qualquer forma, essas cruzadas foram um fracasso. Então, Jerusalém nunca mais esteve na mão do cristão, acabou de certa forma caindo na mão dos muçulmanos e até hoje, né, já nos quase 100 anos, está com os judeus. Essas expedições gastaram muito, muita gente morreu, muita gente perdeu braço, perna, ou seja, a Europa acabou mudando. Aquele feudalismo que existia na Europa, o senhor feudal ali ele vai perder o poder para a nobreza, para a Igreja Católica. Um novo sistema econômico ali, que são as rotas para o Oriente, né? Ou seja, aquele comércio entre a Europa e a Ásia vai cada vez mais se desenvolver. Essa ciência, essa influência ali dos árabes, dos muçulmanos, inclusive dos africanos, dos mouros, dos asiáticos, eles vão levar a Europa, de certa forma, num progresso ali. Vão cada vez mais, a Europa vai se modificando em termos de leis, de sociedade, de ciência, de tecnologia. E uma das situações mais importantes ali vai ser na Inglaterra, a criação do parlamento inglês, que vai dar início. Deixa eu só ver se tem mais um aqui. Acho que não. Então é isso mesmo. Deixa eu voltar. Pronto. Aí deixa a tela assim. Bom, então o parlamento inglês vai ser muito importante, mas isto é um assunto para a próxima aula, porque vai envolver novas políticas, tá ok? Bom, pessoal, acho que é isso. Sinceramente, agradeço aí bastante. Qualquer dúvida aí, entre em contato. Uma revisão. De repente o assunto fica mais amplo, mais extenso aqui e ali, mas é assim mesmo. E a partir do próximo mês a gente começa, vamos dizer assim, a entrar no assunto do 8º ano, tá ok? Então, mais uma vez, obrigado. Qualquer problema aí, qualquer dúvida, entre em contato comigo e nos falamos. Agradece e até mais.